consumado. Antes de traduzirmos essa expressão de Jesus, quero vos afirmar que só houve um na história que pôde expressar dessa forma. Diante de um grande desafio, diante de todas as existentes perseguições e oposições, o nosso Jesus finalizou a sua passagem por aqui com este termo: está consumado. Se nós formos observar a razão pela qual Jesus expressou dessa forma, nós temos que voltar lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 15 ao 17, quando diz assim a palavra de Deus: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, há lugares aqui na frente, tá, irmãos? Certamente morrerás. E a ordem de Deus dada a Adão, ela deixou de ser cumprida, porque uma certa feita, Adão estava passeando no jardim, e por certo Eva estavam tanto distante dele, ou não muito distante, e Satanás apareceu incorporado em uma serpente. Isso chamou a atenção de Eva, que começou a conversar com a serpente, que era Satanás incorporado na serpente, e começaram a falar a respeito da ordem de Deus a Adão, que desfrutasse de todo o alimento que fora colocado no jardim, do fruto de todas as árvores ali existentes, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Do fruto dela não poderia comer, porque o dia que comesse certamente morreria. E Eva foi seduzida por Satanás a comer do fruto. Logo então convenceu Adão que fizesse a mesma coisa. E aí, quando Adão comeu do fruto, o pecado o contaminou. O contaminado pelo pecado, ele tentou se esconder de Deus, que havia dado uma ordem para que ele não comesse daquele fruto. Daí, queridos, o coração de Deus entristeceu-se. E quando Deus dá uma ordem, não cumprida a ordem como esta, Deus logo depois sentencia os três. Capítulo 3, versículo 14 a 17. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, entendemos que Deus dá uma sentença, e para Satanás Deus dá uma sentença profética. Viria um que ele lhe feriria o calcanhar, mas este esmagaria a sua cabeça. Este esmagaria a sua cabeça. Cabeça denota governo. Nós sabemos que Deus entregou o governo da terra nas mãos do homem. E o homem, ao pecar, entrega essa autoridade que foi lhe dada nas mãos de Satanás. Mas Satanás já havia sido derrotado no céu. E a física diz que não há como existirem dois corpos em um só espaço. Não há como existir dois deuses no universo. Não há como existir dois senhores no universo. Só pode um governar. Só pode um mandar. E esse que foi atirado do céu abaixo, agora quer implantar o seu governo na terra, o seu domínio na terra. Mas veio um, aleluia, enviado por Deus por amor a mim e a você. O nome dele é Jesus Cristo. E a sua missão era esmagar a cabeça de Satanás, desfazer todas as obras do diabo, todas as obras do inferno, e religar este homem que agora pecou, desobedecendo a ordem de Deus, com Deus novamente. Porque em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas lá em João diz que tantos quantos recebem a Jesus Cristo, Ele dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E isso aconteceu desde o nascimento de Jesus Cristo. Começou uma batalha, começou uma guerra espiritual. E nesta peleja houve muitos embates por parte de Jesus com o diabo. E o diabo tentando de todas as formas destruir Jesus Cristo, tentando de todas as formas frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Deus não espera acontecer para providenciar os meios. Os meios já estão providos há muito tempo. Antes que o Cordeiro viesse ao mundo, se manifestar a nós e morrer no Calvário, Ele já tinha sido crucificado lá na eternidade. Deus já havia traçado tudo, já havia planejado tudo. Antes que você estivesse aqui hoje, Deus já havia enviado Jesus para que você pudesse estar aqui hoje, glorificando e exaltando o nome dele. Porque o futuro para Deus já é passado há muito tempo. Deus conhece todas as coisas.
Como diz aquele pregador, Miles Monroe, já dorme no Senhor. Ele diz que Deus já preparou o fim, estabeleceu o fim, aí volta cá no começo. Começa tudo agora, mas o fim já está estabelecido por Ele. Ele já sabe como será o seu fim. Ele já determinou como será o seu fim. Ele já estabeleceu como será o seu fim. E de Satanás não tem mais jeito. O fim dele será o inferno, um charco de lodo, fogo ardente, já está determinado até o fim dele. Agora o nosso fim, o Senhor determinou, seja no céu de glória, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu fim é o céu de glória, está determinado por Deus. Deus estabeleceu para mim e para você. Mas havia, queridos, uma grande necessidade lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20. Nós vamos ver. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca pegue. Deus procurou de todos os meios, de todas as formas, ver se encontrava nessa terra alguém que pudesse pagar o preço, alguém que pudesse assumir a responsabilidade de apagar de uma vez por todas essa condenação externada ao homem pela sua desobediência. Mas Deus, olhando no céu e na terra, não viu um justo sequer. E aí se faz necessário que lá do céu venha o Redentor, o nosso Salvador, aquele que tinha total condição de vencer Satanás, de vencer o inferno, de vencer o pecado, de vencer a morte. E ele abre mão do seu trono de glória e vem a este mundo para viver como um de nós. Deus homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi o homem que perdeu, então agora o Verbo se faz homem e vai ganhar a batalha e vai recuperar toda a autoridade que foi nos dada. Aleluia. Mas isso não foi barato não, queridos. Isso custou um preço. Olha o que diz Mateus no capítulo 1. Já lá no começo, você observa que Jesus nasce, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. O que está nela gerado é do Espírito Santo. É propósito divino. É o Verbo que está se fazendo carne para nascer homem e habitar entre nós, tomar tudo aquilo que o diabo nos roubou, tudo aquilo que ele tirou de nós.
Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também por um entrou a salvação. No pecado em Adão nós perdemos tudo, mas em Jesus vitorioso nós ganhamos tudo de volta. Oh, aleluia. E Jesus nasce. Os magos do Oriente vêm visitá-lo, trazer lembranças, trazer presente para ele. E vão a Herodes perguntando onde estava o menino, o rei que nasceria, que foi a eles mostrado. Herodes espantou-se, se causou grande preocupação. Perguntou onde ele está. Os magos deram a dica de onde ele estaria. Então vai, visita ele mesmo. Depois volta para me dizer onde ele está, que eu quero ir lá presenteá-lo também. E nada. Ele queria matar Jesus. Mas quando os magos foram encontrar Jesus e o presentearam, diz a Bíblia que quando Jesus, através de seus pais, tentou vir para a cidade, o anjo aparece para José e dá um recado: não vá, leva o menino para o deserto, porque Herodes intenta contra a sua vida. Mas a história não poderia acabar ali no nascimento, tinha muita jornada pela frente. E Herodes ficou tão bravo, porque o tempo passou, os magos não voltaram, que mandou exterminar com todas as crianças de 2 anos para baixo. E houve um grande pranto, um grande lamento. Raquel chorando a morte dos seus filhos, de forma inconsolável. Queridos, desde o começo, a presença de Jesus na terra incomodou a Satanás, fez muita gente pagar o preço pela sua existência. E até hoje tem muita gente pagando o preço porque serve a Jesus. Por causa de Jesus tem muita gente morrendo, mas por causa de Jesus tem muita gente alcançando a vida. Por causa de Jesus, Estevão foi apedrejado, primeiro mártir, mas por causa de Jesus ele viu o céu aberto. Oh, aleluia. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena servir esse Senhor. Ainda que soframos, queridos, vale a pena. O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele profetiza de forma tremenda a respeito desse Jesus, lá no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não é qualquer um que ia nascer, não. Nasceria um maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aplaude a Ele nesse instante. Nasceu com essa missão específica de
esmagar a cabeça de Satanás, de religar o homem novamente a Deus através da sua morte e ressurreição, de verter o seu sangue no Calvário para pagamento da dívida que nós deixamos e purificação dos nossos pecados, e termos direito novamente a livre acesso ao trono do Pai Celestial. Porque quando Jesus morreu, muitas coisas aconteceram. Houve trevas sobre a terra, o véu do templo rasgou-se todo de alto a baixo, mortos ressuscitaram. Queridos, quanta coisa aconteceu quando Jesus morreu. O caminho da salvação foi aberto novamente, a ponte foi estabelecida, e agora não adianta, não tem outro meio, não há outra alternativa, não há outro Salvador, não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo. Diz a Bíblia que aquele que quiser ir a Deus, ouvir a Deus, tem que ter Jesus como seu caminho, tem que trilhar pelo caminho chamado Jesus Cristo, porque a sua morte e ressurreição fez com que o véu do templo rasgasse de alto a baixo, e nós que estávamos distanciados da glória de Deus, agora temos por direito entrar na presença do Santo dos Santos. Pelo sangue vertido no Calvário, você está aqui assentado nessa poltrona nessa hora, mas também você está lá no alto e sublime trono, no Santo dos Santos. Onde o Senhor está, você está lá no Santo dos Santos em adoração, em espírito e em verdade. O céu se abre para você nesse instante. Você tem acesso livre à presença do Deus Pai Todo-Poderoso, porque alguém pagou o preço por mim, alguém pagou o preço por você. Queridos, podem ter certeza, esse preço foi alto. O nascimento de Jesus, ele já começou a ser perseguido. No seu batismo, logo no começo do seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E ali ele foi tentado por Satanás, e em cada tentação ele vencia com a palavra de Deus. Por jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo aproveita a sua fome física e diz: se tu és o filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pães. Ele disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás mandou que ele se atirasse no pináculo, porque está escrito que os anjos dariam ao Senhor a seu respeito, para que mal não acontecesse. Ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás leva no alto monte e mostra toda a beleza do mundo, de se prostrar e me adorares. Tu governarás sobre tudo isso, como você tem se torna. Ah, Satanás, está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Satanás falou assim: esse camarada não tem jeito, não dá para mim com ele, não, eu vou sair fora. Mas continuou a luta, e a luta continuou. O momento mais difícil dessa batalha foi quando Jesus precedia a sua morte. Diz a Bíblia que foi orar e pediu os discípulos para velarem um pouco com ele, enquanto ele ia além orar. E na sua oração, ele pôde contemplar, por certo,
o nosso pecado recaindo sobre Ele, e o Pai virando as costas para Ele. Acredito eu que tenha tido essa lição, o peso da responsabilidade. E Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E assim aconteceu, a vontade do Pai foi estabelecida. Judas traiu Jesus, deu um beijo de identificação, os soldados o prenderam, e daí começou o mártir de Jesus, até que fora condenado pela mesma multidão que o aplaudia. O pastor Gisel Gomes, sabiamente, ele diz em uma de suas pregações: eu não gostaria de ser um daqueles que viveram quando Jesus andou por essa terra. Aí me perguntaram por quê. Porque eu poderia ser daqueles que gritaram: crucificam, crucificam. Eu prefiro estar nesse tempo da graça, porque nesse tempo da graça eu me conheço como Senhor e Salvador de minha vida, e não há mais como eu voltar atrás. Mas se eu estivesse junto com aqueles, eu poderia experimentar do maná sim, mas poderia gritar: crucificam, crucificam. Eu poderia experimentar a multiplicação dos peixes dos pães sim, mas poderia gritar: crucificam, crucificam. E até que aconteceu, queridos, levaram Jesus a ser crucificado, mas antes o açoitaram, zombaram, maltrataram o quanto puderam, colocaram uma cruz sobre seus ombros, pesada para carregar, a cruz em que ele nela mesma seria pregado e morto. Mas diz a Bíblia que, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu sequer a sua boca. Jesus foi quietinho, carregando a cruz, por amor de mim, por amor de você. E eles açoitando, e Jesus quieto, gemendo de dor, mas sem sequer reclamar. E quando chegou no Gólgota, colocaram ele no meio de dois ladrões, e até ali começaram a zombar de Jesus. Um dos ladrões começou a zombar dele: ele não diz que é filho de Deus? Por que não salva nós e salva-te a ti mesmo? O outro, reconhecendo que ele era o Messias prometido: rapaz, nem estando nesse estado, você não reconhece? Você está errado. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí que mal fez, para que possa estar sofrendo tanto assim. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas como, Jesus, é isso? Daqui a pouco você vai ouvir o que eu vou dizer. Antes de morrer, o que eu vou dizer para que você esteja comigo no paraíso? Vou dizer daqui a pouco: está consumado. O preço do seu pecado daqui a pouco vai ser pago de uma vez por todas. A seta vai ser largada. E daqui a pouco virás ouvir de mim: está consumado. E quando eu falar está consumado, depois estarás comigo no paraíso. Oh, meu Deus. Jesus sofre. Diz a história que eles tinham por hábito quebrar as pernas daqueles a quem eles crucificavam. Já estava chegando o sábado e importunaram a Pilatos que permitisse que quebrasse a perna deles para que morressem mais rápido. E quando os soldados foram executar a missão, Jesus já estava morto, porque o
o seu sofrimento foi muito maior do que o dos demais. E aí cumpriu-se a escritura que diz o Salmo: nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele morreu. Tudo isso aconteceu. Reconheceram, depois de tudo, que ele era realmente o Filho de Deus. E José de Arimateia pediu a Pilatos que deixasse sepultar ali próximo dele, um túmulo novinho em folha que estava vazio. Pilatos se permitiu. Sepultaram Jesus e dá-se a entender que o lugar era como se fosse uma caverna. E ao terceiro dia, Maria vai ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. E chegando lá, ela vê a pedra removida. E aí, ela volta atônita, chama Pedro, o discípulo amado de Jesus, e conta-lhes o que aconteceu. Eles saem correndo, diz a Bíblia. O discípulo amado sai disparado na frente de Pedro. Chegando lá, observou que não tinha corpo realmente. Pedro chega depois, vai lá dentro e observa que o lenço que cobria sua cabeça não estava no lugar. Estava fora do lugar que deveria estar dobrado. E aí, queridos, Maria vem novamente ao sepulcro porque não encontra dois anjos. Um sentado na cabeceira, outro sentado na beirada. E ela começou a chorar. Eles perguntaram: por que choras? Por que levar meu Senhor? Por que levar meu Senhor? Diga, onde levar? Porque ali onde ele está. E quando ela virou-se, quem estava na frente dela era nada mais nada menos do que Jesus Cristo. E falou para ela: mulher, por que choras? E ela pensou que fosse o hortelão, o jardineiro. Diz: foi tu que levaste, meu Senhor, por que levaste? E diz: hoje o meio de comunicação que o identificou. Ela disse: Rabone, que traduzido é mestre, sou eu mesmo, Maria. Vai e avisa aos nossos irmãos que eu ressuscitei. Glória a Deus. Avisa-os que eu ressuscitei. Ela foi avisada, eles estavam trancados numa sala com medo dos judeus. Diz a Bíblia, a sala toda fechada. Jesus entra dentro daquela sala, sem abrir porta, sem abrir buraco na parede, já no corpo glorificado, e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. E ali não houve mais nenhuma dúvida para os discípulos: é Ele mesmo, é Jesus. Pois a palavra disso já dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas antes que tudo isso acontecesse, ele enfrentou uma batalha que nenhum homem foi capaz de enfrentar. Ele teve que vencer o pecado, ele teve que vencer o diabo, ele teve que vencer a morte. E agora ele é levado assim ao céu. E aí os varões estão todos olhando para cima. Aí aparecem dois anjos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que vocês observam subir, do mesmo modo que ele está subindo, ele vai descer. Ele vai descer. Só que não vai descer mais para morrer com o pecado de ninguém. Ele
Ele vai descer para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para nos levar para junto dele. Por isso ele pode expressar: está consumado. O diabo não tem poder sobre a vida do joelho, e eu paguei o preço por ele. Está consumado. O diabo não tem poder sobre a vida da Márcia, eu paguei o preço por ela. Está consumado. O céu agora vos pertence de novo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Está consumado, está decretado. Agora vocês têm novamente acesso à presença do Altíssimo Deus, porque está consumado. Eu concluí. Olha o que diz: está consumado. Consumação, ato ou efeito de consumar. Terminação, conclusão. Consumar, levar a cabo, completar, acabar. Jesus foi do começo ao fim, e no fim do real do consumo. Está consumado, está acabado, está concluído, está completa a obra. Agora eu posso entregar o meu espírito, porque agora do alto já pode entrar no céu pelas portas, pois o meu sangue vertido aqui no Calvário dá o direito à salvação de todo aquele que em mim crê. Queridos, nós aguardamos hoje. Eu peço ao nosso amado irmão que nos ajude aqui. Nós vamos cantar com a força, mas Senhor, o mais nos aguarda hoje. É o grande dia do Senhor. Aqui, liga a TV aqui.